Um abraço para você que está ligado aqui no Apaixonados por Rádio. Tudo bem? Tudo bacana? Na área aqui o Adriano Ferreira. Muito obrigado para você, muito boa noite, muito bom dia ou muito boa tarde, né? Porque não sei que horas que você está assistindo este vídeo, né? Isso aqui é uma transmissão ao vivo aqui do Apaixonados por Rádio. A gente sempre está fazendo as nossas lives sempre às 19 horas. E sempre deixamos disponível este vídeo aqui no Instagram, aqui no Instagram, e depois a gente sobe o vídeo lá no Facebook do Apaixonados por Rádio. A gente quer agradecer muito aos novos seguidores, que cada dia a gente ganha mais seguidores. Vambora, vamos para os 10 mil seguidores, hein, gente? Vamos lá, vamos... Que hoje temos entrevistado de ponta, meu amigo. Vamos lá, vamos conversar. Melo da Rádio Transamérica de São Paulo. Um grande abraço a você que está aqui no Apaixonados por Rádio. Vamos ver, esperar aqui o Márcio Melo aceitar nosso convite. Hello, Renata, um beijo para você, Priscila. E vamos que vamos. E aí, Márcio, tudo bem? Boa noite. Fala, Adriano, tudo bom, meu amigo? Prazer estar com você aqui, cara. E aí, como é que tá as coisas aí em São Paulo? Graças a Deus, tudo bem. Você me ouve bem aí? Tudo tranquilo? Perfeitamente, você me ouve bem, né? Perfeitamente, meu irmão. Poxa vida. Cara, graças a Deus, tudo bem aqui em São Paulo. Essa semana começou um frio danado, a gente está aqui numa friagem, a temperatura está na média dos 20 hoje aqui. Mas está tudo melhorando. Essa coisa da pandemia, né, deixou a gente realmente tudo fora do lugar. E eu acho que dos últimos 10 dias para cá a gente vem começando a perceber uma certa normalização nas coisas. Então, eu posso dizer para você que agora que tá tudo quase bem. Vamos embora, então. O Márcio Melo, que era da Rádio Transamérica, agora o Márcio, você conta pra gente aí como é que foi o seu começo no rádio. Vamos lá, Adriano. Poxa, eu já agradeci, mas mais uma vez quero te agradecer aqui pelo convite. Tem sido um prazer conhecer você, bater um papo contigo. Você realmente... é um cara apaixonado pelo rádio, cara, e pessoas assim, sem dúvida, mexem muito com a gente. Eu também sou um desses, né? Bom, a minha paixão pelo rádio e a minha história com o rádio, eu posso dizer que começou por conta dos meus pais. Minha mãe veio lá do Nordeste, como boa parte dos que vivem em São Paulo, boa parte não é daqui, né? Veio de algum lugar, os familiares, os pais vieram. E minha mãe veio lá da terrinha, rapaz, lá do Ceará. Você conhece o Ceará? Já tive a oportunidade em 2012. Pois é. Ela veio de lá em busca de uma vida melhor, nos anos 70, e chegando em São Paulo, uma das primeiras coisas que ela buscou aqui para visitar e conhecer foi uma emissora de rádio. E ela me relata, né, que ela foi na rádio Mairinque Veiga, que já ficava ali na região do centro de São Paulo. Essa rádio nem está mais alocada ali, eu não tenho ideia do que aconteceu com essa emissora. E anos depois ela passou a visitar frequentemente as rádios populares ali da época, porque lá no Nordeste, lá na terrinha dela, o único meio de comunicação de se avisar os parentes que estavam lá no sertão de que alguém chegou aqui em São Paulo, cara, era ligando para o locutor da rádio, para o locutor anunciar no ar, e aí a família ficava sabendo lá no sítio. Então esse contato dela aqui nas rádios de São Paulo era justamente por conta desse costume lá na terra dela, lá no Ceará, lá na cidade de Acopiara. E aí eu cresci, né, eu nasci nos anos 80, já nesse universo onde mamãe e papai tinham ali o rádio presente o tempo de rotina deles. Eles acompanhavam as emissoras de rádio constantemente, eram apaixonados. Minha mãe morava no centro de São Paulo, pertinho da Rua das Palmeiras, onde fica até hoje, não mais os estúdios, mas tem uma parte ali do Sistema Globo de Rádio. Então minha mãe viveu e acompanhou todo aquele período do sucesso da Rádio Globo dos anos 80 e apaixonada sempre por esse veículo. Eu me lembro, eu moleque, meu pai gravando a gente as conversas de família para depois a gente escutar essas conversas. Era uma diversão aquilo ali. E eu crescendo nisso e tal, e ela sempre visitando rádios. Eu, moleque, visitei algumas rádios com ela também, para conhecer o locutor, para participar dos programas. E quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade, uns 12 anos, eu passei a ouvir algumas rádios da região, do bairro que eu vivia. E de tanto ouvir, eu era aquele ouvinte que você deve conhecer bastante, aquele ouvinte que liga em todos os programas, participa de todas as promoções, né?
E de tanto visitar a rádio, acabou que surgiu uma oportunidade lá dentro para eu ser operador da rádio de bairro. E assim começou a minha carreira. Com 14 para 15 anos de idade, eu já estava envolvido ali. 16 anos de idade, eu estava trabalhando dentro de uma rádio como operador. Um belo dia faltou o comunicador, cara, e aí eu estou falando até hoje. Já se foram aí mais de 22 anos já trabalhando nesse negócio maravilhoso chamado rádio. Qual foram as rádios que você passou, Márcio? Bom, essa rádio que eu citei aqui era uma rádio comunitária. Eu passei boa parte do meu início de carreira nas rádios pequenas, né, rádios de região, rádios regionais. E no começo dos anos, deixa eu ver, aproximadamente 2002, eu tive uma oportunidade em uma rádio AM ali da região de Ibiúna, São Roque. Fui parar lá no interior de São Paulo, cerca de 100 quilômetros. Trabalhei um período nessa rádio AM, é uma rádio que hoje tem um outro nome, mas é a Rádio Excelsior, lá de Ibiúna. E alguns anos depois, uns 5 anos, eu fui incentivado a ir em busca dos estudos, de fazer o SENAC, de buscar o DRT. E após eu fazer o SENAC, eu tive minha primeira oportunidade na Rádio Laser, lá de Mogi das Cruzes, que na época era uma afiliada da Rádio Feliz. Então, eu passei pela AM Excelsior, depois pela Feliz. Da Feliz eu tive a oportunidade de ir para a nossa Rádio FM, e hoje pertence aí ao R.R. Soares, um lugar maravilhoso também que eu passei. Depois eu fui para a Rádio Metropolitana, passei um bom período lá. Vim para a Transamérica, estou ali há cerca de 9 anos. Nesse período de estando na Transamérica, eu passei por outras 2 rádios, também do segmento gospel. Voltei para Feliz mais uma vez, e resumidamente aí foram umas 6 grandes rádios, e rádios pequenas, né? Gravando, desenvolvendo projetos, porque boa parte da minha carreira eu sempre trabalhei em 2 emissoras. Então, sempre uma rádio ao vivo e outra gravando, outra produzindo alguma coisa. Então, basicamente, foram essas rádios aí. Feliz, Excelsior AM, Transamérica, Metropolitana e a nossa rádio também. Todas elas por longos períodos. A nossa rádio eu fiquei 8 anos, Transamérica cerca de 9, e estamos aí, na luta. No período de Transamérica, pelo que eu entendi, você trabalhava em mais uma rádio? Sim, sim. Quando eu fui para a nossa rádio, para a nossa rádio no ano de 2008, estando na nossa rádio, eu trabalhava também na AM. Depois eu me desliguei da AM e fui para a Metropolitana. Estando na nossa rádio e na Metropolitana, eu fiquei uns 3 anos, aí saí da Metropolitana, fui para a Transamérica, continuei mais um período, Transamérica e nossa rádio. Saí da nossa rádio, pois fui para a Rádio Feliz, FM, e hoje continuo na Rádio Transamérica e também produzindo alguns conteúdos, cuidando de uma boa parte de produção de uma outra emissora AM que fica aqui no interior de São Paulo, que se chama Rádio RBC, uma emissora cristã, um projeto bem bacana também. No começo da sua carreira aí, você espelhou em quem na locução? Cara, como eu te falei, boa parte da minha infância eu acompanhei o rádio, mas eu não ouvia o rádio imaginando que um dia eu seria o comunicador. Então, eu era aquele ouvinte apaixonado por rádio e tive assim, grandes comunicadores que eu acompanhei durante um bom período, mas só no momento que eu me entendi por comunicador também, foi que eu comecei a buscar referências. E essas primeiras referências que eu encontrei foram nas rádios jovens. Um cara que me inspirou bastante na época, inclusive foi o locutor da Transamérica também, foi o locutor Flávio Siqueira, que você deve conhecer. Na época ele tinha passado pela Energia, pela Jovem Pan, tinha passado pela Transamérica, se não me engano, ele fez Sul América Trânsito também, fez Band FM. Então esse foi um dos caras que eu passei a gostar, assim, logo de cara, sabe? Porque eu trabalhava numa radinho pirata, pequena, e chegou lá um pacotinho de vinhetas. E as vinhetas eram na voz dele, cara. Eu achava aquilo extraordinário, as impostações que ele fazia, as colocações de voz. E aí um dia eu vi o Flávio em um evento. Cara, daquele dia em diante eu falei, é esse cara aí que eu quero
eu quero me referenciar. E anos mais tarde até vim a conhecê-lo, hoje a gente até tem algum contato, mas foi o Flávio, foi um dos primeiros comunicadores assim. Mas na minha infância eu escutava rádio popular, viu, o Adriano? Então, eu ouvia as AMs, cara, eu ouvia a Tupi, a Rádio Globo, eu ouvia Fábio Teruel. Fábio Teruel foi uma grande referência para mim também. E aqueles locutores da madrugada, né? Que aí não são muito aquilo que eu faço hoje, mas ouvi muito Gil Gomes, Cícero Augusto. Puxa, era a minha companhia nas madrugadas. Filho praticamente sozinho, filho mais velho, e dormia muito tarde acompanhando o rádio. Era por aí. Sente realizado já profissionalmente? Cara, bastante, bastante. Eu estava pensando essa semana, né? Essa semana eu estava conversando com a família aqui em casa e pensando assim, poxa, quando você começa a fazer uma linha do tempo e imaginar tudo que você já passou dentro e fora do rádio, a gente começa a relembrar, assim, sabe, tantos momentos de superação, momentos de boas oportunidades, e eu acho que eu dei muita sorte na minha carreira, porque eu sempre encontrei muita gente boa, muita gente disposta a confiar no meu trabalho. Então, situações assim inéditas e inusitadas aconteceram e as portas sempre foram se abrindo. Então, hoje eu posso olhar para trás e me dizer que me sinto muito realizado, embora tenha muitos objetivos a alcançar, é lógico. Mas tenho muito orgulho da carreira até aqui e das passagens que a gente teve a oportunidade de realizar no rádio, cara. Simone Marques está falando, que voz maravilhosa. Não sei de quem ela falou, mas tudo bem. Deve ser de você, deve ser de você. Beijo para Simone. Beijo, Simone. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Momento marcante no rádio. Para você. Momento marcante. Sabe que nós estamos em 2020, um ano complicado, né? Para todo o mundo inteiro está sofrendo aí por conta dessa pandemia. E o Facebook, ele tem aquela função de relembrar, né, algumas coisas que você viveu anos atrás. E eu estava, essa semana, vendo, há cerca de 10 anos atrás, eu vivi um momento muito especial na minha vida, que foi quando eu tive a chance de fazer uma das rádios que eu sonhei fazer parte quando eu era moleque, quando eu era adolescente, que foi quando eu estive na Rádio Metropolitana. Então eu encontrei a postagem do dia que eu recebi a ligação, cara, de que eu estava aprovado, que eu ia ser contratado pela rádio. Então um momento marcante, né? Foi esse momento que eu me vi dentro da rádio, que quando eu era moleque eu falava, poxa, um dia eu quero ser locutor dessa rádio. E isso eu pude realizar. Sonho de infância, foi muito bacana o período e bons amigos deixados por lá também. Acho que já até respondeu a pergunta aqui do Dirceu Gutierrez. Ele falou, boa noite. Boa noite. Pergunta ao Márcio qual rádio que ele gostaria de trabalhar. Cara, é difícil a gente falar qual rádio eu gostaria de trabalhar, né? Porque a gente se apega muito ao veículo, né? E as marcas, assim, até por questão de ética, a gente tem que sempre tomar o cuidado, assim, para não expor ninguém. Mas eu me sinto muito feliz de fazer parte hoje da Rádio Transamérica e também dos projetos que eu estou incluído, gravando, produzindo e cuidando também. Mas, sem dúvida alguma, eu gosto muito da ideia de um dia fazer um programa de notícias, assim como eu tive a oportunidade de realizar isso anos atrás, pela manhã. Então, o gênero noticioso tem mexido muito comigo nos últimos anos, né? E até por isso eu tive a oportunidade de cursar jornalismo. E aí, cara, abriu minha cabeça, mexeu comigo aquele negócio. Eu descobri ali uma outra paixão dentro do rádio, né? Duas coisas que eu queria fazer na carreira. Uma era ter um programa na madrugada, porque como eu era aquele moleque apaixonado pelo rádio, que ouviu muito o Batista, tive a chance de trabalhar com o Batista, o Diguinho, eu ouvia o Batista na Band. Eu era moleque e eu ouvia o Band Coruja. Trabalhei com o Batista. Trabalhei com o Batista na Metrô. Ele fazia o Cafeína na Metropolitana, das 6 às 8 da manhã. E que era um programa muito parecido, mas era matinal, né? Então, fazendo um programa de madrugada e fazendo um programa noticioso, eu tive essa oportunidade de realizar e dois grandes desejos que eu tinha
E a oportunidade acabou acontecendo. O Vaguinho está perguntando aqui como foi o fim das atividades da rede Transamérica Hits e como você vê essa nova fase da emissora hoje. Eu estava esperando essa pergunta. Aliás, é o seguinte, esse é um assunto que a gente tem que tratar com muita calma, e eu fico feliz de que essa pergunta veio para a gente poder conversar sobre isso. Pô, cara, eu tô vendo um Baygon lá atrás na sua porta lá. Tem muito mosquito aí? Tô vendo um Baygon lá atrás na sua porta lá. Tem muito mosquito aí? O que acontece? Tem nada, não. É só para distrair para não responder a pergunta, mas brincando, voltando aqui. Não foge, não. Cara, o que acontece? De fato, todos tinham um enorme carinho pela rede Transamérica Hits. De fato, eu, quando fui para a Transamérica Hits, eu descobri um gênero que eu não conhecia também. Eu não conhecia a rádio popular, a não ser de ouvir. Eu não tinha feito ainda uma rádio sertaneja que tocava de tudo, e nem com aquele formato. E nos primeiros dias foi uma dificuldade muito grande, minha adaptação. Depois eu achei o caminho das pedras e foi um período muito feliz da minha vida, da minha carreira. E quando nós soubemos do término da rede Transamérica Hits, no começo foi um grande susto. Principalmente para mim, que eu estava dentro do projeto da Hits. Eu era o locutor do Clube da Insônia, um programa que tinha muita audiência, 70 afiliadas ao vivo na madrugada. Era uma loucura aquilo, cara. Você não tem ideia do que era aquele negócio. Mas com o passar do tempo, eu que já passei, estou quase chegando aos 40, um dia você vai chegar lá também, viu? Tô chegando. Com o passar do tempo, a gente passou a entender um pouquinho melhor os porquês, os motivos pelo qual o projeto estava sofrendo uma enorme mudança. E a gente tem que ser muito maduro, né, num cenário desse, para entender que o que tem que dar certo, acima de tudo, em um projeto de comunicação, são os números. E se o dono, o patrão, o nosso coordenador, o nosso chefe, não está satisfeito com os números, ele vai buscar outras alternativas. Então, a gente tem uma enorme paixão pelo gênero que a gente está envolvido, até por obrigação a gente tem que se apaixonar pelo que faz. Mas quando os números não batem, cara, não tem o que fazer. Então, eu acredito, essas informações eu não tenho, não é a parte que eu trabalho, eu acredito que os números não estavam de acordo, que a coordenação não estava satisfeita com os números, e está aí em busca de novas alternativas. E eu estou fazendo parte de um projeto novo, um projeto muito inovador, ao meu ver, para a marca Transamérica, e eu sou muito grato por fazer parte desse projeto, cara, porque acreditaram no meu potencial para estar ali, né, nesse período de migração. Aliás, que está sendo um período de grande crescimento para mim e para todo mundo que está por lá. Eu vejo que tem tudo para dar certo, sim. A marca Transamérica, ela é impressionante. Por ela ser uma rádio histórica, ela tem esse quesito aí assim, várias gerações a conhecem. E as gerações essenciais dos anos 80, 70, 80, que acompanharam o auge dessa marca, elas envelheceram, assim como eu e você estamos envelhecendo. Então, eu percebo que esse ajuste no formato, além de fidelizar ainda mais o público, é uma aposta que grande parte das rádios está fazendo. Então, eu vejo todo sentido hoje, eu acho que o caminho é mais ou menos por aí, mas é lógico, o coraçãozinho fica apertado, a gente sente saudade daquele grande público da Hits, mas eles estão no coração e em algum momento a gente acaba se encontrando, com certeza. É isso daí. Falta conteúdo no rádio brasileiro hoje? Falta sim, cara. Falta sim. Falta conteúdo, e uma coisa que eu tenho percebido nos últimos anos, talvez dos últimos 10, pouca inovação em formatos. Eu vejo muitas repetições de formatos. Eu vejo também pouca gente interessada em arriscar novos formatos. Então, até mesmo a quantidade de pessoas que entram no rádio, a renovação, ela tem caído, né? Você pode ver que você percebe as mesmas pessoas, só muda de empresa, mas os grupos são mais ou menos os mesmos. O rádio é um grande grupo, você pode perceber isso. E falta, sim, falta. Embora eu acho que esse período de internet, ele tem aberto campo aí para muita coisa nova surgir, e está surgindo muita coisa nova também. Tem acompanhado aí os amigos do Nordeste, os amigos do Sul do Brasil, gente que está despontando e criando muita coisa bacana. Acho que você tem muitos bons exemplos aí para compartilhar, talvez.
Sim. Mas eu estou me surpreendendo com as inovações, as produções, os gêneros que estão surgindo, as produções independentes também. E o rádio nesse formato novo, com vídeo, a gente aqui aparecendo na câmera, né? Baseado na ideia do rádio também, o rádio que nos trouxe até aqui. Então eu acho que a tecnologia e essa percepção de que a gente precisa se renovar está tomando conta de todo mundo e logo, logo a gente vai ver mais novidades aí na área. Eu estou lutando para me renovar também, buscando novos conhecimentos, tentando entender, né, que a gente tem que fazer muito mais do que falar, música, anunciar as músicas, ler notícia e conversar com o ouvinte. A gente tem que ir muito mais além, invadir outras plataformas. Acho que tudo isso vai fortalecer ainda mais o rádio, e o rádio não vai acabar, pode ter certeza. Era a minha próxima pergunta. A internet veio para ajudar ou atrapalhar o rádio? Eu acho que no começo a gente tinha muita dificuldade de saber como é que a gente ia dosar essa questão da internet. Eu acho que no começo, muitos de nós erramos na forma de usar a internet. Acho que a gente jogou muitos ouvintes para fora do rádio, mandando ele lá para o Face, mandando ele lá interagir. Ele ia lá, cara, e a internet é um buraco sem fim, né? Caiu lá, o cara não volta. Então, eu acho que quando você consegue fazer o ouvinte estar ligado na emissora e interagir com você através da internet, você ganha. Mas quando você vai oferecer produtos onde o ao vivo, onde a interação não está ali como primeiro ponto dessa relação, eu acho que não está sendo bem aplicado. Eu penso que o rádio, com a internet, ele ganhou principalmente em distâncias, né? As barreiras se quebraram. Hoje você pode tranquilamente ouvir uma rádio lá do Nordeste, estando aqui no Sul, uma rádio de outro país. Aliás, eu queria até compartilhar um negócio com você aqui. Eu pedi aqui para minha produção, aqui. Eu tenho uma produção aqui em casa. Pedi para minha produção separar aqui duas coisinhas e elas trouxeram agora há pouco para eu compartilhar com vocês. Eu era desses moleques que gostava de ouvir rádio, apaixonado pelo rádio, só que na região que eu morava, o rádio não pegava bem, na região do Pico do Jaraguá, aqui em São Paulo. E aí o único jeito de ouvir rádio, cara, era esse aqui, peraí. Peraí. E o aparelho é exatamente esse. Eu não sei se você conhece isso aqui, Adriano. Não conheço. Um aparelho de 3 bandas. Esse é exatamente o aparelho que eu ouvia quando era moleque. Para ouvir rádio, você Funciona tinha que ainda? selecionar. Funciona. E tá vendo as marcações aqui, ó? Você consegue ver aí? Sim, as marcações eu vejo em preto aí. Marcava com caneta as rádios que eu preferia. Que fantástico. Por que eu ouvia rádio de madrugada? Eu vou mostrar aqui pro pessoal que tá com inveja. É uma radinho Sunny, ó. Por que eu ouvia de madrugada? Porque as rádios AM e as de ondas curtas pegavam melhor, né? Então eu varava a noite ouvindo rádio de Cuba, Costa Rica, Chile, Argentina. Cara, era essa a minha diversão e olha onde a gente veio parar hoje aqui, né? Então o jeito de ouvir rádio de outro país era esse aqui, viu, gente? Antigamente, ó, era ouvindo no rádio de 3 bandas, 5 bandas. E eu tenho ele aqui, é o meu aparelho, cara. Minha mãe guardou e essa semana, por acaso, ela falou, ó, tá aqui aquele rádio, você vai querer ou eu vou jogar fora? Eu falei, você tá louco, esse negócio aqui é muito importante para mim. Então, tá aqui, guardo com muito carinho, cara, muito legal. Eu acho que o rádio do meu avô esse rádio é mais novo do que o rádio do meu avô. É um rádio mais antigo ainda, cara. Ele escutava os jogos dele do Corinthians. Eu acho que esse aqui não é um modelo assim tão antigo, deve ser um modelo dos anos 80. Começo dos anos 80. Porque ele parece uma televisão, né? O formatinho dele, né? Olha, agora, que bonitinho. A marcação. E tudo marcadinho aqui. Aí você eu ouvia as rádios, principalmente de língua hispana. Principalmente, eu gostava muito de ouvir rádios de outras nacionalidades. Bom, quem tiver curiosidade, é o modelo Sanyo RP7160. Que tá ao contrário aí. Depois eu posto foto. E tem mais aqui, mano. Tem mais. Tem mais aí? Tem mais um. Produção trabalhou, hein? Trabalhou. Esse era o rádio do meu pai, cara. Nossa, cara. O meu irmão teve um quase igual a esse. Mas esse era o rádio do meu pai. Esse é Philips? Esse é CCE. CCE. É o CR500. Olha lá. CCE, tá CR500. Não, tudo bem. E o meu pai tinha uma marcenaria no fundo de casa.
E, cara, ele ligava o rádio quando ele acordava e ele desligava quando ele dormia. O rádio passava o dia inteirinho ligado, cara. Então, assim, o rádio fez parte da minha vida. Não tinha como eu ser outra coisa, entendeu? Eu até tiro onda, eu falo que para o meu pai e minha mãe me escutarem, eu fui para dentro do rádio, porque eles não me ouviam pessoalmente, eu fui para dentro, aí eles me escutavam. Fantástico. Aí deu fantástico. certo. Muito bom. Mas você perguntou da internet, é isso aí. Internet, a gente ganhou em distâncias, cara. Quando eu fiz a primeira rede de rádios, eu achei extraordinário quando os ouvintes ligavam e a gente ouvia a variação de sotaques. Isso é interessante. Nossa, entra um cara do Sul, do Nordeste, entra um cara de outro país. Aí eu percebi o que era o Brasil. E o rádio em rede, o que aquilo era, aquela potência era. E quando eu fui para o Grupo Transamérica, que até hoje é uma grande potência em rede, eu pude perceber ainda mais, por conta da história da rádio, o quanto o rádio é essencial em todos os lugares do mundo por onde ele está. Você postou essa semana uma frase, né, meu? Eu gostei muito daquela frase. Enquanto o rádio estiver ligado, ninguém estará isolado, né? Então, Gostei dessa frase hoje. é isso aí, é isso aí. Bom, eu tenho uma pergunta aqui de direito, vamos ver se você consegue entender comigo aí. Por que as rádios gospel são mais restritas para entrar em comparação com as demais? Quem está perguntando isso aí? É o René, está perguntando aqui. É uma pergunta lá de trás aqui, eu segurei aqui e achei interessante a pergunta aqui. Cara, eu vivi um período, eu cresci ouvindo rádios gospel especialmente, e as jovens, né? Transamérica, Jovem Pan, Metropolitana, Energia 97, eram as rádios jovens da minha época, especialmente, da minha infância e adolescência. E as gospel, como boa parte da galera que veio do segmento gospel, eu cresci ouvindo a Manchete Gospel, que foi uma das rádios que inovou no formato e criou formatos que até hoje são copiados, né? Só que ela fazia rádio religiosa, utilizando mão de obra de profissionais, especialmente profissionais. Tanto é que grandes comunicadores passaram por lá. Gilson Dutra, Ives Rezende, Márcio Cruz, Anderson Luiz, Flavinho, poxa, Ana Martins, se não me engano, grandes comunicadores passaram por lá. E por que o rádio gospel é mais restrito? Primeiro, eu não acho que seja, não é a minha experiência. Dentro do rádio gospel eu tive acesso a profissionais dos mais diversos setores e até mais diversos pontos de vista e fé também. Então, não foi a minha perspectiva. Mas eu acho que, como todo grupo, existe a questão do comportamento, da ética, né? Então, é normal. Eu acho que se você tem um grupo de relacionamento, você se aproxima de uma rádio gospel, para você ser aceito é mais fácil, por questão de confiar no seu trabalho. Mas eu não acho que é mais restrito, não. Embora eu estou falando de São Paulo, né? São Paulo, a realidade é totalmente diferente, tá? E está entrando mais uma, né? Na verdade é a mesma. Na verdade é a mesma. Só que em uma nova frequência, né? Essa rádio já existe há muito tempo. O R.R. Soares faz um trabalho maravilhoso. Eu fiquei lá 8 anos da minha vida. Foram 8 anos de muito crescimento, muito aprendizado. Ali eu tive oportunidades que realmente eu sou muito grato ao grupo. Então, na verdade, ele está vindo aí para uma frequência muito boa. E fico feliz, cara, sinceramente, porque ele merece. O trabalho que ele faz é muito sério. E tem uma audiência muito grande. Eu acho que o rádio vai ganhar. Tem bons profissionais que trabalham por lá. Então, acima de tudo, se há profissionais e se há esse respeito, eu acho que a iniciativa tem que ser incentivada e vai ser bacana pra caramba esse trabalho novo aí. Simone Marques pergunta, se você não fosse locutor, o que seria? Cara, Simone Marques, quando eu comecei na minha carreira, eu gostei muito de equipamentos eletrônicos, né? Você vê que eu guardo aqui, esses cacarecos aqui. E eu estudei na parte de TI também, fiz alguns cursos, tenho uma formação técnica inicial em suporte em TI, então possivelmente eu trabalhasse com isso, com tecnologia de alguma forma, software, hardware, algo assim. Minha paixão por áudio. Talvez se eu não fosse locutor, fosse um sonoplasta, como eu fui durante muito tempo, produzindo chamadas. Mas é isso. Entre TI, eu acho que entre o rádio e outra área, a TI seria uma realidade. Deixa eu ver aqui a Renata, que ela é da Jovem Pan de Goiânia.
Oi, Renata, tudo bom? Adriano tem uma pergunta, deixa eu voltar a pergunta aqui. Tem uma pergunta. Márcio, você falaria o que faz sem dizer o nome da sua profissão? Eu não entendi a pergunta. Você Eu entendeu? também não entendi muita pergunta, não. Márcio, como você faria o que. Deixa eu entender a pergunta aqui. Adriano tem uma pergunta. Márcio, como você falaria o que faz sem dizer o nome da sua profissão? Acho que é a mesma pergunta, né, Eu acho que é bom. Eu diria que eu me comunico com as pessoas e faço companhia para elas nos mais diversos lugares. Esse é o trabalho que eu faço. o futuro do rádio no Brasil. Puxa, cara, futuro do rádio do Brasil. Eu sou entusiasta do futuro do rádio, né? Eu sou entusiasta, porque desde o do começo da carreira, eu sempre gostei muito de ler, de buscar informação. E era muito difícil, era muito caro. Não porque ele vendesse caro, mas as condições na época não eram as melhores. Eu lembro que eu guardava dinheiro para comprar os livros do Ciro César, porque era a única literatura que a gente tinha na época de conteúdo de rádio, né? E aí eu ia comprando um por um, assim, a cada 2 meses, tá? Juntando aquela graninha apertada. E aí eu ia lendo ali sobre como tinha sido o rádio do passado e qual era a perspectiva do rádio do futuro. Muito daquilo que era registrado naqueles livros do Ciro, no começo dos anos 2000, final dos anos 90, aconteceu. Outras coisas não, né? Outras coisas acabaram não se concretizando. Mas o futuro do rádio, eu acredito numa grande expansão ainda assim dos veículos de comunicação, especialmente o rádio. Eu vejo que os comunicadores, especialmente, vão ter que fazer muito mais do que fazem hoje. Eles vão ter que ser aqueles profissionais multimídia, que escrevem, que gravam, que fazem vídeo, que fazem voz, ou qualquer outro que seja o meio para transmitir ali a sua informação. Eu acho que, com essa perspectiva da migração do FM para os próximos anos, para o dial estendido, acho que pode acontecer muita coisa bacana para o mercado. E, ao mesmo tempo, me preocupa essa questão que a gente citou agora há pouco. Poucos profissionais buscando se prepararem para esse momento e buscando renovar o mercado, né, para o futuro. Então, esse é uma preocupação que eu tenho. Mas eu vejo uma perspectiva de crescimento. Nos últimos 2 anos, nós temos percebido alguns investimentos, embora com muito esforço, em grandes grupos investindo em rádio. É uma realidade. Essa própria mudança da rede Transamérica é uma prova de que está se tentando chegar a um outro lugar, né? Buscar novos horizontes. Então eu acredito sim, cara, eu acredito. O Vitor Jimenez, ele está perguntando aqui, ele é daqui de Ibaté, ele pergunta se com as rádios web ameaça as rádios tradicionais, pois vejo rádio web sendo criada por todo canto. Não, não tem nada a ver. Eu acho que o rádio web, dependendo da forma com que ele é produzido mais para um nicho, o camarada produz para o grupo dele, para os amigos dele. Acho que não tem nada a ver, até pelo potencial de retorno financeiro, não tem como. Né? Acho que não. A rádio web é muito bem-vindo, porque o rádio, seja qual for o formato, ele é muito legal de ser feito. E as pessoas apaixonadas pelo rádio, que não têm uma oportunidade profissionalmente, buscam fazer isso de forma como um hobby, né? Então, legal, o rádio web está aí para isso mesmo. Vamos trabalhar, vamos fazer que é legal. E eu faço. Você faz? Muito bom. Muito bom. Apaixonados por rádio, fazer a propaganda para os seus seguidores aqui. Aí, que da hora, que legal, cara. Conselho para quem quer entrar no rádio? Cara, Não vai ganhar dinheiro, já vamos logo avisando, né? não é fácil. Ganhar dinheiro é bem difícil. Ganhar dinheiro no rádio é difícil, mas não é impossível, não. Eu acho que, acima de tudo, quando você faz um trabalho sério, que respeita as pessoas, você tem grandes oportunidades aí que você pode receber, né? Poxa, mas um conselho. Acima de tudo, aprenda a ouvir,
a ouvir rádio, a ouvir bons conselhos, a respeitar os profissionais que têm mais experiência que você e a entender que eles têm um papel fundamental. Aprenda que a sua oportunidade ela vai surgir e você não precisa tirar a oportunidade de ninguém. Eu acho que o que é seu, o que é meu, e tem lugar nesse mundo para todos aqueles que fazem um trabalho sério. A gente tem que ter muita paciência nessa caminhada do rádio, porque realmente não é de um dia para o outro. E às vezes eu encontro alguns amigos, conhecidos, gente que começou no rádio comigo, e boa parte que eu encontro assim, anos depois de perder algum contato, boa parte se mostra muito arrependido de ter desistido. Boa parte compara, fala, poxa, você fez tal coisa, tal, eu não fiz. E quando a gente vai avaliar o motivo, é simplesmente porque ele desistiu, né? Então, estude, se dedique, busque, tenha paciência e não desista. Eu acho que essa é a essência, né, de quem está buscando um sonho. Não vai ser de um dia para o outro mesmo, cara. E não é a primeira porta fechada que pode fazer desistir também. Aproveitando aqui que a gente tem bastante, pelo menos dos meus seguidores aqui, a gente tem bastante novatos aqui, né, da galera, novatos. A galera sempre pergunta sobre o inglês. Como que seria o locutor? Tem que ter um inglês fluente? Como seria, o Márcio? Sim. Sabe que essa questão do inglês ela é muito importante, realmente. Especialmente nesse gênero que agora eu estou ali participando, né? Quando eu comecei no rádio, o tipo de rádio que eu fazia não exigia tanto, mas ainda assim, pronúncia de notícia, de políticos, de personalidades, de artistas, era importante você saber pronunciar. E pouca coisa. Mas aí a coisa foi ficando mais séria. Quando eu fui, por exemplo, para a Rádio Metropolitana, eu precisei realmente mergulhar um pouco mais no inglês e buscar mais base para conseguir atender, né, a necessidade da rádio. E hoje eu estou tendo que buscar isso de novo, porque no período que eu fiquei de 2011 até 2019, eu praticamente usava quase nada o inglês, né? Então ficou... E quando você não usa, você vai esquecendo realmente, né? Então, eu estou tendo que recobrar, né? Buscar de novo esse conhecimento e estudar novamente. Mas eu não diria que ser fluente. Lógico, se for fluente é perfeito, mas isso vai ser difícil. Mas no mínimo que você conheça bem os nomes dos artistas e a pronúncia das músicas que você vai citar na rádio que você trabalha. Coisa que o inglês de locutor é diferente, realmente. Você ouvindo a música e você estudando sobre o artista, você consegue se acostumar, né? Então, é um desafio importante. Mas o inglês ele é importante para a vida, né, cara? Então, se você tiver chance de estudar, estude. Dentro ou fora do rádio, ele vai te ajudar em muita coisa. O seu xará, o Márcio, aqui tá falando aqui, ó. Bom conselho, Márcio. Tudo depende de nós. Como dizia o Bob. Bob Esponja? Bob... Qual será esse Bob aí? Verdade. Cara, você sabe que anos atrás eu comecei, a gente vai amadurecendo, né, cara, vai ficando velho, a gente vai começando a perceber algumas coisas que não são bem do jeito que você pensa quando você é mais novo. Eu comecei a fazer aquele cálculo de vida assim e perceber que boa parte dos erros e dos acertos era culpa minha, né? Comecei a relembrar algumas passagens da vida e falar, poxa, tal coisa deu errado, por quê? Quando eu fui avaliar, eu concluí que eu podia ter feito melhor. Então, quando dá certo, cara, o mérito é seu, você batalhou, você se esforçou, Deus te ajudou, te abençoou também, mas quando é errado, a verdade é igual também. Você podia ter feito diferente. Talvez, né? Talvez. Uma notícia, a pior notícia que você já deu no rádio. A pior notícia que eu já dei no rádio. Apesar de você ter feito pouco jornalismo, né? Eu fiz por 3 anos pela manhã, mas eu acho que a pior notícia que eu dei no rádio... Puxa, em nível de impacto, cara, bom, eu acho que a notícia, uma notícia assim, que me chocou muito na época que eu fiquei perdido, eu estava no ar na época, foi o ataque às Torres Gêmeas. Aquilo ali foi chocante. 2001. 2001, estava no ar já.
E aí eu me lembro que a internet era muito ruim aqui em São Paulo, e naquele dia ela Horroroso, parou. né? Ela parou de funcionar. Então ali foi um choque. Um dia que uma notícia triste e recente que eu me lembro foi a morte do Cristiano Araújo. Foi muito esquisito aquilo ali também. Eu estava no ar também. E agora recentemente, cara, eu até registrei a primeira notícia que lá na Transamérica nós demos, que foi a primeira morte por Covid aqui em São Paulo. Você tem o vídeo ainda, né? No seu Instagram. Tem o vídeo. Eu estava no ar e também foi muito triste, porque é uma coisa que a gente não conhecia, né, cara? Então, foi bastante marcante para mim também citar, né, noticiar a primeira morte por Covid aqui em São Paulo. O Vitor faz até mais uma pergunta aqui. O Márcio citou também que fez o curso de jornalismo. Hoje é difícil ser jornalista? Bastante. Eu acho que principalmente agora, né? Porque a gente entende que para ser jornalista você tem que escolher um lado, né? Boa parte das mídias meio que esperam isso de você, que você escolha um lado, né, cara? E quando eu estive durante os 4 anos ali na cadeirinha da faculdade, na bancada da faculdade, a gente era constantemente relembrado que um dos nossos papéis era ser imparcial. Mas também eu fui muito bem orientado por professores muito maduros e que sonhavam, mas também falavam bastante da realidade, que essa imparcialidade ela nunca existiu. E ela é praticamente um mito. É difícil entender que haja essa imparcialidade, né? As pessoas sempre puxam para um lado, isso às vezes é até intuitivo, às vezes é até inconsciente. Mas eu acho que sim, cada vez mais ser jornalista e ser comunicador de um modo geral está sendo bastante complicado. Embora eu acredito muito que quando você tem um peso de um curso naquilo que você faz, se você busca esse conhecimento de forma mais técnica, eu acho que a chance de você acertar mais e errar menos é muito maior. Até porque você aprende a questão ética, os riscos, os limites, coisa que a faculdade te ensina muito bem, dependendo da faculdade, lógico, mas te ensina muito bem. E na prática do dia a dia, você só vai aprender com a tentativa do acerto e erro, né? Então, eu acho que estude, busca aí, meu irmão. Você acredita que você pode ser um bom jornalista, luta. Não vai ser fácil, mas vai para cima que dá certo. O Roger Miranda, lá do Ceará, ele pergunta aqui, ó, hoje, com a moda das lives, qual a sua opinião, qual a opinião do Márcio sobre o futuro e as lives em programas diários? Eu acho essencial, cara. Eu acho essencial. Eu acho que tem que ter, e bem feita. Eu acho que não adianta você colocar uma live assim. Uma coisa que eu até acho que funciona, de certa forma, quando você tem uma câmera no estúdio que mostra o envolvimento ali do que está acontecendo ali dentro. Mas quando você tem, assim, já que nesse formato mesmo, quase que uma televisão de internet, com corte de câmera, com enquadramento, com boa iluminação, eu acho que faz uma diferença maior, porque aí o público aproveita melhor as expressões do artista, né, e consegue receber melhor aquilo que está sendo produzido. Eu acho que o futuro é um rádio misturado com televisão, online. Eu acho que é uma tendência muito grande. No mundo inteiro isso acontece, tem bons exemplos aí. Eu tenho acompanhado os trabalhos da Rádio CBN, por exemplo, no Periscope, não sei se você conhece essa ferramenta. Periscope, e a Record também está utilizando. Cara, extraordinário. Fica ali horas. É uma TV no celular. É uma televisão, entendeu? O Instagram me parece que ele tem uma restrição de tempo, né? Eu já vi falar que ele andou. Eu vi falar que algumas lives ele permite fazer até 2, né? Mas ele tem muita limitação aqui de você não conseguir colocar outros equipamentos, né? Outras câmeras e tal. Mas, acho que a rádio tem que investir, se preparar para esse momento, boas câmeras, boa iluminação, porque é o futuro, cara. É o futuro. Essa popularização das mídias e ainda mais através da internet se prepara para fazer bem feito. Eu tive na Rádio Globo, eu tive na Metropolitana boas experiências com isso, participei ali, vi muita coisa bacana acontecendo. E eu acho que a Transamérica se prepara para isso também no futuro próximo. A Jovem Pan tem um grande know-how aí nessa área, né? A rádio que virou televisão. Então, tá aí os exemplos, é só a gente seguir e aprimorar. A Anitta, que não é a cantora, tá falando aqui, ó. Que legal, sou apaixonado por rádio e super admiro a profissão do jornalista, locutor, enfim, imagina a profissão, gratificante. É muito gratificante, sim, sem dúvida. Ainda mais quando você percebe a função que você tem, né?
que ser comunicador, cara, é realmente trazer alegria para muita gente, que às vezes não tem nenhum motivo, né, de alegria. É dar sentido à vida de pessoas, né? Uma vez eu recebi uma ligação numa rádio, e um camarada meu estava lá na obra que acabou de ser concluída, né? Na transposição do São Francisco, na madrugada. Ele falou que estava sozinho praticamente, numa área escura, radinho de pilha, trabalhando ali e ouvindo a rádio. Aí depois eu recebo a ligação de um cara lá na divisa do sul com a Argentina, sozinho no caminhão, há mais de 3 dias viajando, te ouvindo também. Então, cara, quando eu entendi que eu estava fazendo esse papel social ali, fazendo companhia, ajudando gente a encarar a rotina deles, eu me senti muito orgulhoso de poder ter essa chance. E é isso que o rádio tem de diferencial em todos os demais meios, né? Ele vai com você. Você não tem que parar nada para fazer o que você está fazendo. O rádio vai contigo. Na viagem, no seu trabalho, a função que você estiver fazendo, se for possível ter um radinho ligado, ela vai ser feita de uma forma muito mais prazerosa, né? Então, é maravilhoso ser comunicador e fazer parte desse negócio todo, cara. O Roger está fazendo uma pergunta aqui, mais uma. Dá para tirar o MTB de jornalista por tempo de trabalho? Eu não tenho essa informação. Eu acho que dava. Eu acho que dava. Mas, assim, as pessoas falam muito, me perguntam muito sobre isso, né? E, cara, eu fico pensando assim, aonde que é útil. Eu não consigo saber aonde que é útil o MTB sem uma carga de conhecimento, porque é um carimbo. O MTB é um carimbo. Então, assim, se você tiver a chance de exercer a profissão de jornalista em algum ambiente, mesmo sem formação, é legal. Mas ficar buscando o MTB só para ter, não vejo motivo. Acho que o negócio é se preparar para no futuro, talvez, conseguir uma bolsa, fazer um curso que vai ser bem mais útil, eu acho, do que querer o MTB simplesmente, né? Eu acho, não sei. Márcio, nós estamos aqui há quase 50 minutos falando de rádio. Queria agradecer aqui a sua participação aqui na nossa live e suas considerações finais e vender seu peixe aí. Poxa, cara, quero agradecer pelo bate-papo aqui, rápido, curto, que sabe, para locutor 50 minutos é nada, né? A gente aqui, se deixar, fala 3 dias direto. Verdade. Poxa, eu tô muito satisfeito de ver que ainda tem gente que gosta desse veículo de comunicação que me move desde moleque, né? Que é apaixonado por esse negócio. E, como eu falei, ó, tem um camarada... Pode responder. Pode responder. Ai. Bom, quanto tempo tem aí? Pode ir, tranquilo. Eu fiz a madrugada durante algum tempo, né? Um pouquinho mais de 3 anos. E eu tive a chance de dividir o horário com esse colega aí. Esse é o Dinho, locutor da o Dinho! Ah, tá. Agora que eu reconheci. E aí a gente passava a madrugada tomando café, cara. Era um barato, viu? A gente levava café um pro outro. Era sensacional. Embora não dava sono. Veja bem, o rádio de madrugada não dá sono. Ao contrário, você se envolve ali, se comunica. Mas o café servia como um fator para juntar a galera ali e trocar uma ideia. Ainda é assim, né? Ainda é assim. Muito legal. Bom, considerações finais. Eu estou ali fazendo parte do Grupo Transamérica, sou muito grato pela oportunidade, esse novo momento que está acontecendo lá na rede. Tem muita gente apaixonada por aquela marca, viu, cara? Eu já tive boas experiências e acessar lugares, até pessoas de outros países. Quando eu dizia que era locutor da Transamérica, quase que a pessoa não sabia de se conter de alegria. Cara, eu escutava essa rádio, a rádio que eu ouvi o Renato Russo ao vivo, a rádio que eu conheci, sabe? Essa rádio tem um papel Mamonas Assassinas ao vivo, no estúdio ao vivo, né? Estúdio ao vivo. Tem uma história lá, o pessoal conta que o Raul Seixas, na semana que ele morreu, ele tinha ido lá na rádio, né? E dizem que ele é visto até hoje lá na rádio de madrugada. Não sei, eu acho que não, mas tudo bem. Ô, louco. O penúltimo show dele foi aqui em Araraquara. Ah, então, tá vendo? Se brincar, cara, a gente tem alguma ligação nesse negócio. Mas eu tô ali fazendo parte, tô aprendendo bastante, está sendo um período de renovação para mim também. E a gente torce muito pela renovação das grandes rádios, das grandes marcas, né? Eu ouvi falar aí que tem grandes rádios que estão buscando novos formatos também, exatamente como a Rede Transamérica está fazendo agora.
E eu acho que esse momento de renovação é importante para todos nós, cara. Se a gente entender que em algum momento da nossa vida a gente tem que se refazer e recomeçar alguma coisa de um jeito diferente, de uma forma melhor, acho que a gente só tende a crescer, né? Eu estou ali fazendo o horário, vocês podem me ouvir por esses dias, das 10 da manhã, 2 da tarde, na Rede Transamérica, de 10 às 2, de 10 ao meio-dia na rede, São Paulo não, e de meio-dia até as 2, São Paulo e rede, tá? Então, São Paulo, do meio-dia às 2 e toda a rede das 10 da manhã às 2 da tarde. Vai ser um prazer contar com vocês por lá. Fora isso, eu também gravo minha locução publicitária. É uma coisa que eu nem comentei aqui, né? Mas eu gasto grande parte do meu tempo, minha busca por crescimento, estudando locução publicitária e produzindo conteúdo também em jornalismo e também em rádios cristãs. Quem quiser conhecer mais do nosso trabalho ali, siga lá no Instagram, pode mandar mensagem, vai ser um prazer conhecer essa galera nova aí, cara. E, poxa, obrigado por estar com você aí. O pessoal está comentando ali dos grandes locutores que passaram por lá na Transamérica, e é assim mesmo. Está sendo um prazer trabalhar com aquelas lendas, tem caras ali que fizeram grande história. Alexandre Medeiros é o nosso coordenador lá, e tem outros caras ali que têm uma trajetória incrível no rádio. Ouça esses caras, ouça essa marca, que essa marca tem muito para contar ainda e ainda vai marcar muita gente, com certeza. Márcio, um grande abraço aí. A gente se vê aí em São Paulo. Quando passar toda essa pandemia, a gente vai fazer uma visitinha aí na Transamérica. Se Deus quiser, cara. Abração para você, para todo mundo que acompanhou a live. Beijão e tamo junto. Tamo junto. Vamos nessa então, gente. Obrigado a você que participou da nossa transmissão aqui. Teremos aqui às 7 da noite a Thaís Lima, da Rádio Band FM de São Paulo. Grande abraço, valeu!